Olá, turma de Eletro 2, que está fazendo aí circuitos 2 e até mesmo em eletrônica analógica, instrumentação e outras disciplinas, a gente pode precisar utilizar esses dois equipamentos aqui. O gerador de funções, que é capaz de gerar para nós sinais de baixa potência, mas de frequência variável, amplitude variável e sinais de corrente alternada, que podem ter formato senoidal, triangular ou quadrado. E esse outro equipamento é o osciloscópio, que a gente utiliza para medir sinais de tensões e de correntes. Nesse caso, a gente só consegue medir tensões porque a gente só tem essa ponta de prova do osciloscópio aqui, que não inclusive, não é a que a gente diz diferencial. Então, é importante uma observação na conexão, né, aqui do, entre aspas, positivo e negativo do gerador de funções, a forma como tem que ser conectada na ponta de prova do osciloscópio, né? Positivo aqui com essa ponta que tem o gancho e jacaré com jacaré pretinhos aqui que indicam terra, né? Tanto do osciloscópio quanto do gerador de funções. É muito importante manter sempre essa forma de ligar, porque os dois equipamentos são aterrados no mesmo ponto, né, por causa do terceiro pino. Então, isso aí é só um detalhe importante para a ligação. Mas vamos verificar o funcionamento e a própria medição dos sinais que a gente tem aqui. Então, no gerador de funções, eu selecionei um sinal senoidal. Aqui a gente consegue variar as faixas de frequência. Esse é o botão em que a gente realmente varia a frequência. Eu estou tentando ajustar para 60 Hz. Aqui a gente varia a amplitude do sinal. Aqui o valor médio ou DC, offset, a gente não gosta de mexer muito nisso aqui, porque já houve queima de alguns geradores neste laboratório, né? Quando a gente mexe nesses valores aqui, principalmente o valor CC, que é o valor médio, acima, né, de um valor limite, chega a queimar alguns componentes. Então, vamos tomar esse cuidado, né? Utilizar principalmente aqui, ó, para variar a amplitude, tá? E aí, então eu já setei ali, eu queria um valor de pico de 3 volts e 60 Hz de frequência. Então, aqui no osciloscópio, olha, eu coloquei aqui uma janela de tempo, né, com 50 milissegundos no total, por isso que está aqui embaixo indicando 5 milissegundos por divisão. Isso a gente ajusta aqui na escala de tempo. Eu também já tinha colocado a escala de tensão para 1 volt por divisão, então a gente pode perceber, olha, que o pico, tanto positivo quanto negativo dessa senoide está ocupando aí, ó, 3 divisões, né, conforme eu já estava desejando mais ou menos 6 volts de pico a pico, né, 3 volts de pico. A gente mesmo assim está tendo um valor médio, né, um valor CC que a gente não desejava, porém é possível, né, que as próprias não idealidades, né, dos geradores, né, ocasionem esses valores médios e a gente vai tolerar. Então, por isso que você pode perceber, ó, que o valor pico positivo está um pouquinho maior do que o negativo, né, por causa desse valor médio. O valor médio é justamente a assimetria na vertical, mas a gente aceita isso aí para fins de medição aqui, tá? E olha só, eu consigo ajustar aqui no botão de Measure, né, que faz medições no osciloscópio, né, eu já tinha setado isso previamente, para mostrar para mim com relação ao canal 1, que é onde eu estou medindo aqui, né, que eu estou conectando, né, na saída aqui do gerador, para a gente medir a tensão do gerador. Então, ele já está medindo para mim a frequência, está dando 60.4, realmente eu estou tentando manter aqui em 60. Ele varia um pouquinho, né, como qualquer equipamento. Então, 60 Hz. E olha só, qual que é o período de 60 Hz? 1 sobre 60 Hz é 16,67 milissegundos. Então, o osciloscópio está calculando e está dando bem próximo. Eu também consigo fazer esse cálculo de uma outra forma, usando os cursores do osciloscópio, que eu já tinha também, né, movimentando por aqui, por esse botão. Eu coloquei, olha, os cursores em cima de um pico positivo e no próximo para eu medir exatamente o período dessa senoide. E está indicando aqui, ó, a variação, né, de tempo entre os cursores é
aproximadamente 16.8, né? Eu esperava 16.67 milissegundos para 60 Hz. E aí, 1 sobre esse ΔT também é 60 Hz, uma outra forma de medir pelos cursores, tá? Mas eu tô medindo aqui também, olha, amplitude, né? No caso, valor RMS, que é o valor eficaz dessa senoide. O valor de pico a pico eu gostaria que tivesse dando uns 6 volts. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. Vou diminuir lá nesse botão aqui. Esse valor de pico a pico para dar os 6 volts que eu tô querendo. Então, 3 volts de pico, tá? E aí, se você dividir 3 volts por raiz de 2, vai dar aí, ó, o valor RMS de 2,1 volts, tudo isso aproximadamente, tá? Então, muito bacana, a gente consegue verificar as medições, a gente também consegue variar, olha só, a frequência, vamos colocar 100 Hz aqui, ó. Opa, eu tô diminuindo. Vou variar a frequência para 100 Hz do meu gerador. Ainda tá vendo? Dentro de 200 Hz. E não mexi na escala de tempo, continua 5 milissegundos por divisão, você vai perceber o que agora? Mais ciclos na tela. Então, essa é uma forma da gente variar a frequência aqui, utilizando o gerador de funções. Ele gera isso para nós, mas é sempre importante lembrar, o gerador de funções, ele é para eletrônica pequena, ele não tem capacidade de potência para alimentar, por exemplo, um motor elétrico e variar a velocidade, né, para eletrônica. Aí, para o caso lá de motor elétrico, é inversor de frequência, que é outra história. Mas olha só, a minha medição continua bacana, né? Tá medindo 100 Hz ainda. Os meus cursores vão continuar medindo 60 Hz, por quê? Porque eu não movimentei, né? Mas eu posso movimentar aqui, ó. Vou clicar em cursor, aí nessa rodinha eu vou movimentar um deles. Vou colocar no pico de um ciclo aqui. Aí eu aperto e movo o outro cursor. E é claro que eu vou colocar no pico vizinho, para eu medir exatamente a frequência, né? O período. Ah lá, claro, o período tinha que ser 10 milissegundos, né? Então, a frequência bonitinha aí de 100 Hz, medida também pelos cursores. Vou apertar o Measure de novo, para ele voltar com as minhas medições. Eu também não tinha variado, né, a amplitude, mas eu posso variar aqui, ó. Estou diminuindo um pouco, olha lá o que aconteceu. A minha senoide diminui o valor de pico e o RMS acompanha, né? Vou aumentar um pouquinho a frequência para vocês verem, né, em como que isso acontece em tempo real, olha lá. Outra coisa legal que a gente consegue fazer é variar o formato. Tá senoidal, vamos colocar triangular, olha só. Vamos colocar onda quadrada, mantendo a amplitude e a frequência, tá? Então, são aí os equipamentos básicos que a gente precisa para gerar sinais e medição aqui. E agora eu vou fazer a montagem mesmo num protoboard para ligar um circuito com esse gerador de funções. Mas o vídeo era para apresentar basicamente o gerador de funções e como medir algumas coisas em osciloscópio.